Quero convidá-los a abrir a Bíblia de vocês em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 28 até o versículo 32. Estamos hoje no capítulo 21 do Peregrino e penúltimo sermão, antepenúltimo, melhor dizendo, sermão baseado na série. E hoje falaremos sobre a ignorância revela os seus pensamentos. E o tema do sermão de hoje é que é melhor obedecer do que atuar. Vamos ler o texto então de Mateus capítulo 21, a partir do versículo 28 até o versículo 32. Assim diz a palavra do Senhor. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa, e ele respondeu: Sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: Digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, bendito e eterno Pai, graças damos ao teu nome, pela tua palavra bendita. E rogamos nesse momento, pela intervenção do teu Espírito, ela seja aplicada no coração do teu povo. O Senhor use a minha vida com graça, com misericórdia, tenha piedade, que possamos de fato ser edificados, consolados, confrontados em tudo que for dito aqui nessa manhã. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Meus irmãos, estamos a alguns passos da cidade celestial. Estamos quase chegando. Esperança e cristão se aproximam do grande dia em que estarão perante os portais celestiais, prestes a entrar de fato na cidade e desfrutar, enfim, do gozo eterno. Só que ainda há um caminho a se trilhar por aqui. Ainda eles se deparam com algumas adversidades, ainda se deparam com a hipocrisia de tantos outros que juram prosseguir também rumo à cidade celestial. Por ora, o que está acontecendo aqui na história? Eles reencontram um velho conhecido. Eles reencontram um velho conhecido que se chama Senhor Ignorância, que persiste em caminhar supostamente na mesma direção que esperança e cristão caminham, que persiste em dizer que o seu alvo é o mesmo, que o seu alvo é Cristo e que ele também está em busca do descanso eterno. Só que Senhor Ignorância, habitante de um lugar chamado País da Presunção, ele não tinha passado pela porta estreita, ele não tinha trilhado o caminho apertado. Senhor Ignorância estava convicto, muito seguro, ele estava certo que ele possuía credenciais substanciais, robustas para ser aceito na cidade celestial. Pobre Senhor Ignorância. Ele repousava na plena convicção que a sua reputação, que as suas crenças, que a sua justiça, o seu evangelho, seriam capazes de lhe permitir o ingresso no lar eterno. Ele seria aplaudido por tudo que ele fez nesse mundo. Esperança e cristão, agora, o que eles fazem como um bom cristão, de fato, eles o confrontam com o intuito de despilo dessa ilusória confiança, mas tudo que esperança e cristão escutam dos lábios do Senhor Ignorância é: o meu coração me conforta com esperanças do céu. O meu coração tem bons pensamentos a respeito de mim. O meu coração não é tão mau assim. Creio, Ignorância dizendo, creio que Cristo morreu por pecadores e que serei justificado diante de Deus
salvo da maldição pela graciosa aceitação da minha obediência à lei. Meus irmãos, nessa parábola que lemos, contada por Cristo, o nosso Senhor estava a uma semana da sua morte. Ele vivia uma semana muito intensa, uma semana muito turbulenta. O nosso Senhor confronta, então, nesta parábola, de forma muito dura, os religiosos que questionavam a sua autoridade. Alguns dias antes, alguns momentos antes, Jesus havia adentrado no templo e se deparado com um cenário muito bizarro, um cenário tenebroso. Homens tinham transformado aquele lugar em um mercado, tinham corrompido, tinham profanado aquele ambiente de adoração ao Deus vivo. Eles estavam utilizando da fé para lucrar, nada muito diferente do que vemos hoje em muitos lugares. Enfurecido com os mercadores, enfurecido com o que fizeram com aquele lugar de oração, com o que fizeram com a casa de seu pai, o que Jesus faz? Você conhece a história. Jesus destrói as bancas dos cambistas. Jesus destrói as bancas dos vendedores de animais para sacrifício. Jesus lança todas as coisas no chão. O cordeiro estava furioso, porque estavam profanando o templo de Deus. Jesus purifica o templo com muitos açoites, não com palavras somente. Ele joga todas as coisas no chão com muita fúria. Mateus 21:13 relata a sua reprovação. O texto diz, Jesus se deparando com aquela situação, ele diz: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Mas agora a fúria, meus irmãos, a fúria agora era dos religiosos que se depararam com aquela cena, que mediante ao que Jesus tinha feito, questionam, a partir do versículo 23, temos esse relato. Com que autoridade está fazendo essas coisas? E quem te deu tal autoridade para fazer o que você fez? E a resposta de Jesus foi surpreendente. Na verdade, primeiramente, Jesus não responde coisa alguma, Jesus pergunta, Jesus questiona, ele desbanca a arrogância daqueles homens. E olha a resposta que Jesus deu. Eu quero fazer para vocês também uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo, se dissermos do céu, ele vai perguntar, então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. Eles responderam a Jesus, a gente não sabe. E Jesus lhes disse, tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Jesus prossegue com as suas duras palavras, respondendo enfim àqueles homens, compartilhando 3 parábolas em sequência. Parábolas distintas em alguns pontos, distintas em alguns ensinos, mas que convergem para uma única verdade, que se encontra nos versículos 42 a 44, aqui deste capítulo. E o texto, que é a mensagem central deste ensino de Cristo, é o seguinte: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor, e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês, e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, aquele sobre quem ela cair será reduzido ao pó. Aquele que vocês questionam a autoridade, que vocês rejeitam, Jesus está dizendo para aqueles homens, ele é a pedra angular.
para vocês pedra de tropeço, pedra que despedaça aqueles que caem sobre ela, e que reduz ao pó aqueles sobre quem ela cair. Mas para um povo que sequer me procurava, essa pedra angular é rocha da salvação. Meus irmãos, nessa parábola específica, Jesus fala de um pai e a sua ordem dada a 2 filhos. E a ordem era a seguinte: trabalhar na vinha. E o foco está na resposta e na ação de cada um destes filhos. O primeiro, como em um ato explicitamente rebelde, insolente, ele se nega a cumprir a vontade do seu pai, a rejeita veementemente, dizendo: eu não irei, eu não farei a sua vontade. Só que pouco tempo depois ele cai em si e percebe o quão ofensiva tinha sido a sua resposta ao pai, se arrepende profundamente e o obedece. O segundo filho, mediante a ordem do pai, imediatamente se coloca à sua disposição e de forma solene, e essa é a ideia da parábola, essa é a ideia que Jesus diz aqui, uma forma solene de responder ao seu pai, ele diz: sim, Senhor, eu farei a tua vontade. Só que as suas promessas se dissipam no ar e a obediência não acontece. Jesus estava colocando perante aqueles homens um imenso espelho que refletia uma dura verdade. E, meus irmãos, esta mesma palavra coloca diante de nós, nessa manhã, um imenso espelho que poderá também nos mostrar uma terrível realidade. E nos falará que a obediência é fruto do amor genuíno. Ama quem de fato obedece. E também que reverência, conhecimento, confissões verbais de nada valem para Deus sem obediência. O primeiro ponto que eu compartilho com vocês é justamente esse, que a obediência é fruto do amor genuíno. Versículo 28 e 29, o texto diz: o que vocês acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro filho, disse: vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: eu não quero. Mas ele mudou de ideia e foi trabalhar na vinha. Eu me recordo, meus irmãos, da minha adolescência insuportável. Eu, sinceramente, acho que essa é, sem dúvida, a fase mais crítica da vida de um ser humano, a adolescência. Você que tem filho adolescente deve saber bem o que eu estou falando. Parece que há um vale sombrio, parece que há uma lacuna tenebrosa na vida de um homem entre seus 12 e os seus 17 anos. Não sei se com você foi assim, comigo foi. Eu me recordo com muita tristeza, do meu falecido pai, que me pedia assim, por vezes: vá ao mercado, meu filho, vá ao mercado. E as minhas constantes desculpas para não ir. O mercado ficava 2 ruas depois da minha casa. E eu me lembro com muita tristeza das minhas recorrentes negativas em desobedecê-lo. Só que olhar para a decepção estampada no rosto do meu pai, causada pelas minhas desculpas, causadas pela minha desobediência, ver a tristeza no rosto daquele homem que eu tanto amei, consegui estilhaçar do meu coração de adolescente. E muitas vezes, mesmo contra a vontade, eu seguia em direção à árdua, à terrível missão de ir ao mercado. Nessa parábola, Jesus cita o exemplo de um filho rebelde, um filho obstinado, bem decidido em não fazer a vontade do seu pai. Talvez Jesus tinha em mente um adolescente, talvez. E, meus irmãos, a sua resposta é um pronto: eu não irei. Eu não farei o que o Senhor quer. O próprio Senhor explica em seguida a quem se refere este filho rebelde: a publicanos e prostitutas, a gente da pior espécie, a pecadores inveterados, entregue às suas paixões carnais, afundados na lama das suas misérias. Gente indigna de Deus, inimigas declaradas de Deus, merecedoras do seu duro juízo.
Mas aqui surge o escândalo para aqueles doutores da religião santarrões. O filho rebelde que a princípio desprezou a ordem do seu pai, ele reconhece o seu erro. Ele arrepende-se e vai para a vinha. Aquele que a princípio disse, não farei, ele age com sim. O verbo utilizado por Jesus aqui é justamente esse: o filho arrependeu-se. O filho se entristeceu profundamente no seu íntimo por não ter atendido o pedido do seu pai e fez o que lhe foi pedido. Jesus diz: assim tem acontecido com estes que a princípio rejeitaram a vontade de Deus. Aqueles que diziam sim, aqueles que diziam não para Deus, melhor dizendo. Eles não deram ouvidos à pregação de João Batista. Eles reconheceram os seus pecados, eles reconheceram o quão ofensivo eram as suas vidas para com Deus e se arrependeram. Eles abandonaram os seus maus caminhos, voltaram-se para o Senhor. Estes miseráveis que sabem que são miseráveis, que sabem que são indignos, que rejeitaram deliberadamente a lei de Deus, estão entrando no reino dos céus. Primeiro que vocês, que declaram amor com os lábios, mas demonstram desprezo com as suas ações. Meus irmãos, quais os frutos de uma verdadeira conversão? Quais as marcas de um coração genuinamente transformado pela graça de Deus? Graça que alcança homens e mulheres improváveis, outrora blasfemos, insolentes, amantes do pecado. Quais as marcas de alguém que ama sinceramente e profundamente a Deus? Existem marcas? A gente tem uma resposta muito boa na parábola contada por Jesus. Uma resposta excelente. Ama quem se importa com o objeto do seu amor. E por amar se entristece por ofendê-lo com a sua vida. E demonstra com ações concretas o seu amor, abandonando tudo que pode ofender aquele a quem amamos. Esse ama. Ama quem chora por seus pecados. Ama quem lamenta pela sua vida miserável, só que não fica só aí. Porque muitos, num ato de puro remorso, de pura tristeza meramente humana, até chora por seus erros, até chora pelos seus pecados, mas permanecem nos seus erros, se emocionam, lamentam, mas insistem nos seus pecados. Dizem com os lábios muitas juras lindas de amor, muitas, mas continuam de mãos dadas com os seus amores pecaminosos. Acham que podem ser poligâmicos com os seus outros deuses. Essas pessoas possuem um tipo de relacionamento tóxico, é a palavra que é muito utilizada hoje, né? Acham que pode continuar com seus relacionamentos tóxicos, porque elas apanham dos seus pecados. Elas são feridas, são humilhadas pelos seus pecados, mas não suportam viver longe dos seus pecados. Relacionamento tóxico. Já o verdadeiro amor, ele nos leva ao abandono da cidade, da destruição. Uma ação concreta. Porque esse verdadeiro amor, que é fruto de um coração transformado, que agora é capaz de enxergar em Cristo uma recompensa maior, uma recompensa melhor que o seu relacionamento tóxico, esse verdadeiro amor nos permite considerar a tristeza que os nossos pecados geram no coração de Cristo, o nosso amor maior. E nos faz abandoná-lo sem considerar as perdas. Por que perder, meus irmãos?
A aprovação de Cristo é muito pior. O verdadeiro amor nos leva a adentrar pela porta estreita sem se importar com o custo. Nos leva a obedecer mesmo sem entender, mesmo sem enxergar coisa alguma, mesmo sofrendo prejuízos imediatos. Assim foi com Abraão, assim foi com Moisés, Mateus, Zaqueu, Pedro, Paulo, Estevão e tantos outros. Porque satisfazer o coração daquele que é mais belo, aquele que é mais excelente que qualquer coisa que esse mundo pode oferecer, é melhor que tudo. Tudo se torna perda para se ganhar a Cristo. O filho que negou a princípio considerou a dor em negar o pedido do pai e a tristeza que esse fato lhe causava. Por isso ele se arrependeu. E como bem sabemos, arrepender nos termos bíblicos é mudança radical de postura. É ir para a vinha, depois de falar, não, eu não vou para a vinha. João capítulo 14, versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, é esse que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Aquele que o ama, o obedece por fé, meus irmãos. O obedece apesar das emoções distorcidas. O ama o obedece, melhor dizendo, apesar do coração apertado e temeroso em atender o seu chamado, até porque muitas vezes, e aqui cai por terra uma falácia, até porque muitas vezes obedecer à sua vontade não trará nenhuma paz ao coração. Pare de falar que se é de Deus vai te dar paz. Pare de falar que se o Senhor está no negócio, seu coração vai sentir tranquilidade. Isso é mentira. Isso é mentira. Porque muitas vezes você ser fiel a Deus é o contrário. Seu coração vai ficar muito apertado. Você vai ficar inquieto. Você vai se sentir muitas vezes, de fato, com a alma amargurada, porque você está fazendo a vontade de Deus. Quem ama faz como Pedro, quem ama faz como o apóstolo Pedro, que apesar da incredulidade intrínseca da sua natureza, e isso é muito comum a nós, incredulidade, Pedro confia, e Pedro obedece à ordem do seu Senhor. Lucas capítulo 5, versículo 4, versículo 5, acompanhe comigo o texto. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, ó mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo, eu vou lançar as redes. Porque és tu que ordena, mesmo sem entender, mesmo sem ter paz na alma, mesmo com medo, eu obedecerei. Meus irmãos, ama quem diz sim a Deus com atos de obediência, mesmo sem entender coisa nenhuma. O seu coração é mentiroso. O seu coração é enganoso, ele faz de tudo para que você não obedeça à vontade do Senhor. Silencie teu coração com as promessas. Silencie o teu coração com a palavra de Deus. E diga sim para o teu Senhor, mesmo sem enxergar coisa nenhuma. Segunda verdade, segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês é que reverência, conhecimento, confissões verbais de nada valem para Deus se você não o obedece. Leio mais uma vez a partir do verso 30. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa, e ele respondeu: sim, Senhor. Só que ele não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: eu digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, vocês não creram nele.
Mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Agora Jesus fala de um segundo filho, menino bom, gente boa, respeitoso, educado, pronto para dizer sim às ordens do seu pai, o filho dos sonhos que todo pai e toda mãe quer ter. Bem diferente do primeiro rebelde, aquele menino carrancudo, muito diferente. Aquele que falou não para o pai. Esse, de forma muito reverente, respondeu: meu pai, sim, Senhor. Bateu continência para o pai dele. Eu farei o que o Senhor quer. Eu estou disposto a fazer o que o Senhor quer. Só que acontece que esse segundo filho, o gente boa, o menino bom, ele ficou na promessa. Ficou na promessa. O seu sim não se transformou em ações, porque as suas palavras eram só palavras. Jesus então pergunta para aqueles homens: considerando tudo o que eu lhes disse, me respondam, qual destes filhos fez a vontade de Deus? O rebelde que despreza em um primeiro momento a vontade do pai, mas arrependido fez o que lhe for ordenado? Ou o filho reverente, atencioso, que jamais obedeceu de fato o seu pai? E meus irmãos, os religiosos, diante daquela pergunta muito fácil de ser respondida, eles perceberam a armadilha que eles caíram. Eles perceberam que Jesus estava falando deles. Eram eles que refletiam naquele grande espelho colocado por Jesus. E honestamente, eles tinham que responder. Eles tinham que dar uma resposta honesta. Foi o primeiro filho que fez a vontade do Pai. Assim Jesus dá o seu checkmate. Assim Jesus chega ao ponto central desejado nessa parábola, e Jesus diz: pois bem, é justamente os desprezíveis pecadores indignos que rejeitaram a Deus que estão se arrependendo e se voltando para Ele em obediência. É justamente vocês, os portadores da lei, conhecedores das profecias, ditos santos de Deus, que não creram na pregação de João Batista por se acharem bons demais para se arrependerem. Vocês não entrarão porque desprezam o caminho de justiça apontado por João Batista. Vocês seguem distantes do reino porque vocês honram o Senhor somente com as suas solenidades desprezíveis, as suas reverências vazias, a sua adoração teatral. São esplêndidos com as suas palavras, mas suas palavras estão mortas. E elas saem de suas bocas putrefadas. Vocês se aproximam de mim com as suas bocas e com seus lábios me honram, mas o coração está longe de mim. Isaías 29, 13. Vocês sentam-se diante de mim como o meu povo e ouvem as minhas palavras, mas não as põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas com o coração só busca a sua ganância. Ezequiel 33, de 31 a 32. Vocês afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. Vocês são detestáveis, vocês são desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Tito capítulo 1, versículo 16. Meus irmãos, duras, pesadas, severas palavras do nosso Deus para homens detentores de muito conhecimento, mas zero prática. Duras palavras para muitos religiosos assentados entre nós. Duras palavras para supostos peregrinos que rumam em direção à cidade celestial como o Senhor ignorância, conhecedores de muitos versículos, muita doutrina, confissões de fé na ponta da língua,
Gente enganada por seus próprios corações, corações que insistem em lhes dizer: isso é o suficiente. Deus te ama, Ele jamais irá te desamparar. Paz indevida, sossego ilegítimo, sono no porão do navio, a caminho de Tarsis, no meio de uma tempestade severa. Gente que ouvirá a terrível declaração do nosso Senhor naquele dia: eu não conheço vocês. Homens que professam entusiasmados enquanto cantam: tudo entregarei, Senhor, tudo entregarei a Ti tudo ofertarei, Senhor, o meu coração te pertence, Senhor. Mas vivem como demônios, suas vidas cotidianas quando estão distantes desse ambiente. Meus irmãos, muitos dentre nós, para nossa tristeza, dão um assentimento imaginário ao Evangelho. Cantam muito emocionados, se arrepiam, mas não convertem o que cantam na vida real. É tudo um jogo de RPG, parece. É tudo personagem que se vive aqui. São avatares deixados de lado quando o culto acaba, que vestimos novamente no próximo domingo. Personagens de um teatro muito mal feito. A fé dessas pessoas é uma fé mística, é uma fé sentimental, e ela não perdura na segunda-feira cinzenta e comum. Para estes, quando mencionamos qualquer doutrina, eles dizem: é verdade. Sim, é verdade, eu creio nessa verdade que está sendo contada, que está sendo cantada, que está sendo pregada. Sim, essas são palavras de vida eterna, mas os seus corações não creem. Como o pastor Paulo recorrentemente diz, não é feito o download, não é feita a transferência do que vem para cá. Não creem no Evangelho, no âmago da sua natureza, porque se crescem de verdade, isso teria um efeito transformador sobre as suas vidas. Meus irmãos, é impossível um homem que conhece a Cristo profundamente, intimamente, permanecer a mesma pessoa. Se conhecesse, teria um arrependimento verdadeiro dos seus pecados. Se crescem nas promessas das delícias eternas reservadas para aqueles que amam a Deus, ou se crescem na agonia do fim eterno de tormentos para os que rejeitam a Cristo, eles não permaneceriam anestesiados. Eles agiriam, mas continuam imóveis nas suas vidas miseráveis. Vidas que enganam somente a Deus, ou melhor, somente a eles, jamais a Deus. Citando Charles Spurgeon falando sobre o perigo de se ter uma fé apenas cognitiva, mas não trazer para o coração, ele escreveu: um homem pode dizer: creio que a minha casa está pegando fogo. Mas se ele vai para a cama e adormece, não parece que ele creu. Pois quando a casa de um homem está pegando fogo, ele tenta escapar. Se alguns de vocês realmente acreditassem que existe um inferno e que existe um céu, assim como acreditam em outras coisas, agiriam de forma muito diferente do que agem agora. Do que vale expressões emocionadas de louvor, meus irmãos? Do que vale possuir um vasto conhecimento dos mistérios da palavra de Deus? Do que vale estar aqui se tudo que se faz aqui fica por aqui e não ganha vida no cotidiano? Meus irmãos, do que vale dizer para Deus: sim, Senhor, por ti tudo farei, se dizemos não com os nossos atos? Se negociamos a sua verdade,
negligenciando a sua vontade revelada em detrimento dos nossos desejos pecaminosos. Do que adianta declarar amor ao Deus que se entregou e morreu no madeiro para nos salvar, se nós insistimos em fazer carinhos, em fazer cócegas nos pecados que o pregaram naquela cruz? Do que adianta dizer, Cristo é tudo que eu tenho, se permanecermos casados com as nossas paixões detestáveis para Deus? Deus não se emociona com as nossas lindas orações superficiais. Não tiramos o fôlego de Deus. Deus não se comove com as nossas lágrimas falsas, lágrimas de crocodilo, muitas vezes. Deus não se impressiona com a nossa teologia estéril. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Não se caçoa desse Deus que é onisciente, que enxerga o mais profundo do coração. De Deus não se zomba. Deus não se encanta com o teatro de péssima qualidade que muitos de nós fazemos. Ele não aplaude levantado da sua poltrona, que orgulho eu tenho desse filho, não. Para que vocês me oferecem tantos sacrifícios? Chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue dos novilhos e de cordeiros de bodes. Quando lhes pediu que viesse à minha presença, quem lhes pediu que pusesse os pés nos meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, eu não consigo suportar suas assembleias, cheias de iniquidade. As suas festas da lua nova e as suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Lembre-se do que Cristo disse em Apocalipse capítulo 3, a uma das igrejas no qual ele enviou uma carta, porque você não é frio e você não é quente, eu quero vomitar. Eu quero te vomitar. Nessa manhã, meus irmãos, uma vez mais a palavra nos confronta e requer de nós uma resposta muito honesta. Quem somos nesta parábola contada por Jesus? Somos pecadores cônscios das nossas imundícias, arrependidos de nossos pecados, prontos a abandonar a nossa vida pregressa, prontos a amar o que Deus ama e a odiar o que Deus odeia? Ou somos como aqueles que dormem sossegados na rede da fé fingida, da fé cognitiva que não se importa em realizar de fato a vontade de Deus? Nessa história contada por Jesus, essa parábola, ambos exemplos são falhos. Os dois filhos são falhos. O primeiro, por sua rebeldia contra a vontade do pai, por sua recusa deliberada em cumprir o seu desejo. O segundo, por viver de forma hipócrita, por amar somente com palavras. Aqui, nesses exemplos, enxergamos toda a humanidade em algum sentido. Porque todos ofendem ao Deus Santo em algum momento. Todos rejeitam a tua lei. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos. Só que nessa parábola, uma grande verdade, meus irmãos, a ser considerada. A pedra rejeitada pelos homens se tornou a pedra angular, a pedra de tropeço. A pedra angular desprezada pelos religiosos é o filho perfeito. O filho que tinha a realização da vontade do Pai como a sua comida e a sua bebida. João 4,34. Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O filho se deleita em dizer sim ao Pai. O filho silenciou a sua própria vontade para obedecer ao Pai.
Usando as palavras de um pastor norte-americano chamado Andrew James, ele escreveu: no Getsemane, quando Deus lhe ofereceu o inferno e a morte dentro de um cálice, metaforicamente para beber, o filho disse sim a Deus, pegou o cálice e bebeu. Mateus 26, versículo 39. Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Cristo é o Filho perfeito de Deus. Aquele que disse sim em palavras. Aquele que disse sim com cada ato de obediência. Cristo é aquele que jamais considerou sua própria vontade ser algo que devia se apegar. Antes, em tudo, se submetia àquele que o enviou. Filipenses 2, versículo 8. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Cristo é o perfeito Filho que nenhum de nós seria capaz de ser. Romanos capítulo 5, 19. Porque pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores. Assim também pela obediência de um só Cristo, muitos serão feitos justos. A perfeita obediência do Filho perfeito concedeu justiça a tantos outros filhos imperfeitos. A sua justiça agora imputada sobre as nossas vidas nos leva à obediência, nos faz amar fazer a vontade do Pai. Meus irmãos, obedecemos agora não para sermos aceitos. Em Cristo somos aceitos, mas obedecemos porque amamos agradar aquele que nos amou e nos entregou seu único Filho para a nossa salvação. Essa parábola não é sobre filhos imperfeitos. Essa parábola não é sobre filhos rebeldes, sobre filhos hipócritas, mas tudo fala de Cristo, nosso eterno Salvador. O bendito Filho perfeito que se fez o nosso substituto, que obedeceu de forma impecável no nosso lugar e graciosamente compartilha os seus méritos com homens incapazes, insuficientes, miseráveis como eu e você. Diferente do senhor ignorância que via em sua reputação, que via na sua moralidade, no seu coração sossegado, credenciais para a vida eterna, meus irmãos, nós bem sabemos que tudo é por graça. Do Senhor só merecemos o seu juízo. Por isso, humildemente nos aquietamos aos pés da cruz e rogamos: salve-nos, Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, bendito Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor Deus. Louvado seja o Senhor, o Deus da nossa salvação, o Criador de todas as coisas, o Alfa, o Ômega, o Amém, o Todo-Poderoso exaltado, Pai das luzes, aquele que está sentado no trono, aquele que governa todas as coisas e que um dia todo joelho se curvará em adoração, em reverência ao Teu nome. Senhor, nos colocamos diante de Ti nesse momento, completamente conscientes da nossa terrível miséria, mas também muito certos de que por amor, por misericórdia, por graça, o Senhor enviou o Teu Filho perfeito para viver uma vida perfeita que homem algum seria capaz de viver. Por isso recorremos, por isso clamamos, por isso Te buscamos desesperadamente, porque sem Cristo estamos perdidos. Sem Cristo, Senhor Deus, não há esperança alguma, há somente escuridão, há somente castigo eterno, há somente a fúria santa e justa de Deus. Precisamos de Cristo, necessitamos de Cristo, queremos Cristo,
que é o substituto eterno de homens pecadores, incapazes, insuficientes, indignos. Louvado seja o Senhor pela salvação que temos nele. Senhor, desperta corações adormecidos nessa manhã. Senhor, faça com que enxerguem a severidade dos castigos, ou melhor, do castigo eterno. Senhor, que a hipocrisia, ela seja dispersa dos corações de tantos religiosos que se encontram em nosso meio. E que pela intervenção do Teu bendito Espírito Santo possam enxergar o quão necessitados de um Salvador elas são. É no nome de Cristo Jesus rogamos. Tenha misericórdia deste povo. Tenha misericórdia de cada um de nós. Desperte cada um adormecido de seus indevidos sonos pecaminosos. É no nome do Filho que oramos. Amém.